local de reverência, local de comunhão, amém? Local em que em tudo o nome do nosso Deus tem que ser glorificado. Vamos orar e vamos falar com o Senhor. Pai querido e santo, justo, fiel e poderoso, a Ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, todo domínio e toda majestade. Muito obrigado por mais um dia de bênção, mais um dia de vitória, mais um dia de livramento, Senhor. Mais um dia que as Tuas mãos, meu Pai, esteve estendida sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja. Muito obrigado, Senhor Deus amado, em ter nos levado ontem na viagem que fomos e ter nos trago em segurança. Eu te louvo, Senhor, pela oportunidade que temos de estudar a Tua palavra, de examinar a Tua palavra. Pai querido, quantos, meu Pai, nem acesso à Bíblia pode ter mais, Senhor? Quantos, meu Pai, já não podem mais congregar, Senhor? Quantos, meu Pai, até mesmo aí que acompanham o canal, diz, meu Pai, que não tem uma igreja perto de sua casa para congregar. Senhor, nós temos o privilégio, Senhor, de estarmos na Tua casa. Temos o privilégio de estudar a Tua palavra. Temos o privilégio, Senhor Deus amado, de orar, de Te buscar, Senhor. Podemos carregar a Bíblia debaixo do nosso braço. Nós podemos, meu Pai, abrir ela e ler e meditar, meu Pai amado, a hora que for, Senhor. Temos essa liberdade, Senhor, que vem do Teu trono de graça. Por isso eu Te louvo, meu Pai, Te engrandeço. Eu bendigo a Ti por tudo, meu Pai amado, que o Senhor tem feito em nossas vidas. E peço, Senhor, a Tua direção na escola bíblica. Fala aos nossos corações, Pai. Nos direciona segundo a Tua palavra. Pai amado, o homem não pode convencer ninguém, mas o Teu Espírito pode, Senhor. Pai amado, o Teu Espírito, Ele revela o que está além da letra, Pai amado. Por isso, Senhor, eu invoco a presença do Teu Espírito Santo, para que através do Teu Espírito, meu Pai, a Tua igreja seja convencida, meu Pai. Senhor Deus, se não fosse para falar da Tua palavra, Senhor, se não fosse para falar dos sinais do fim, Senhor, se não fosse para falar das profecias da Tua volta, porque estaria tudo escrito e compilado na Tua palavra, Pai? Pai querido, se está escrito e compilado na Tua palavra, Senhor Deus, Pai querido, é para nós sabermos, Pai, é para nós estarmos atentos, Senhor. Não podemos de maneira nenhuma, meu Pai amado, desprezar o que pelos profetas, meu Pai amado, direcionados pelo Teu Espírito, foi escrito para cada um de nós. Por isso, meu Pai, eu peço que o Teu Espírito seja derramado sobre a minha vida, para aquilo que venha a ser passado, meu Pai, venha a ser segundo a Tua vontade. E que o Teu Espírito Santo, Deus, venha sobre a vida da Tua igreja, para que o Teu Espírito Santo dê a eles a compreensão, meu Pai amado, da Tua palavra, como ela é na sua essência, Pai. Eu Te louvo e peço, Senhor, que toda dificuldade do nosso meio seja retirada, que toda ação maligna, meu Pai amado, ela seja anulada. Pai querido, estamos ainda muito distante daquilo que temos que ser, Senhor. Mas, Pai querido, temos lutado a cada dia, Senhor. A cada dia para sermos melhores em Tua presença, Pai. Por isso eu peço, nos ajuda, Senhor, a compreender a Tua palavra, porque através da compreensão da mesma, podemos assim, Senhor Deus, sermos cristãos, como a Tua palavra, ela ordena que nós devemos ser. Te louvo, engrandeço, meu Pai, por mais esta oportunidade de falar da Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. A igreja pode estar sentada em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amados irmãos, nós falamos de muitas coisas, né? E eu falei para os irmãos que eu não ia me aprofundar muito nesse estudo escatológico, porque eu creio que cabe a cada um orar ao Senhor, cabe a cada um pesquisar, meditar, mas é uma responsabilidade também pastoral de ensinar a igreja, amém? De pelo menos dar ali, né, a direção para que a igreja possa estudar, a direção para que a igreja possa examinar as Escrituras, não é isso? Porque o Senhor, Ele fala em Mateus 22, 29, uma palavra que ela me estremece. Ela fala: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, se nós não conhecermos a Escritura, nós vamos errar, nós vamos cometer falhas, não é isso? Mas essas falhas que nós vamos cometer, ela não vai colocar em risco o carro que você tem, a sua casa, ela vai colocar em risco a sua salvação. E a salvação é algo que não se brinca. E a palavra está aqui toda compilada, toda ela organizada, exatamente para nós não cometermos erros. Ela está aqui para ser estudada dentro dos seus textos, dentro dos seus contextos. Ela está aqui para que não se despreze dela nenhum ponto, nenhuma vírgula, não se despreze nenhum ponto, nenhuma vírgula, mas também não acrescentar nenhum ponto, nenhuma vírgula. A palavra do Senhor diz lá em 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 20, que nenhuma profecia da Escritura, ela é de particular interpretação. Ela não foi produzida por vontade de homens, mas sim por homens inspirados por Deus. Aproveitando o ensejo que eu estou dando esse estudo, eu tenho certeza absoluta que eu já falei isso em outras mensagens, mas para que não haja nenhum tipo de dúvida, eu quero dizer para os irmãos, né,
que eu dei um estudo há um tempo atrás sobre as 70 semanas de Daniel, no qual eu era pré-tribulacionista. Eu acreditava que a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação. E sempre preguei que entre o que a palavra diz e o que eu penso, fica a palavra de Deus. Salomão diz que a maior sabedoria do sábio é saber ouvir. Então a gente para ouvir, a gente analisa, a gente estuda dentro dos textos, dentro dos seus contextos, e vi que estava errado. E depois de examinar, depois de estudar, eu passei a ser pós-tribulacionista, não porque eu acho que ser pós-tribulacionista é certo, mas porque a palavra de Deus me convenceu da verdade. E a palavra de Deus, ela não deixa dúvida. E por que que eu acreditava na pré-tribulação? Porque eu acreditava que eram dois povos. Mas quando eu vi que a partir do sacrifício de Cristo se fala de um povo só, que não tem mais judeu, não tem mais gentil, mas é um povo só, logo toda a doutrina do pré-tribulacionismo, ela caía por terra. Ela tem um certo fundamento se você enxergar como dois povos, como judeus e como gentios. Isso aí não é por gentio, isso aí é por judeu. Aí você enxerga como dois povos, você tem uma base. Eu também acreditava que Cristo vinha de Roma. Eu tinha essa quase certeza. Na verdade, quando eu estava lá atrás, eu tinha esta certeza. Mas sempre vou dizer para os irmãos, entre o que eu penso e o que a palavra fala, fico com a palavra de Deus. Então, cometi esse erro de achar que iríamos passar pela tribulação, tal qual também cometi o erro de achar que o anticristo vinha de Roma. Ao ouvir o irmão Luiz Shimoyama, ao ouvir muito o irmão Israel, que conversaram comigo, que me mostraram texto, me mostraram contextos, me mostraram toda a história por trás de Ismael, me mostraram desde 100 de Cantes da fé, não foram minutos, foram horas e mais horas e mais horas de conversa, de vídeos, de áudios, também de oração, de busca, de súplica. Eu fui convencido pela palavra de Deus, dentro dos seus textos e contextos, que o Islã tem tudo a ver com o anticristo. Até porque das suas doutrinas, que eles podem se infiltrar em povos, ainda criança, e eles podem se tornar daquela nação, podem virar grandes líderes políticos, eles podem ocultar toda a sua religião, para que no momento certo, eles venham se manifestar. Tem também até que eu pedi o Ageu para explicar, aqui o Rodaibia, que eles podem fazer acordo e quebrar esse acordo como estratégia de guerra, não é isso? O sentido de brigar por Israel, eles brigam pela terra de Israel, Jerusalém, exatamente por conta da sua descendência, pois os dois povos, tanto os judeus, não é isso? As 12 tribos, digamos assim, que envolve também o povo gentio, como também os ismaelitas, não é isso? Que veio gerar os muçulmanos. Os dois descenderam de Abraão, sim ou não? Os dois. Então eles brigam por uma herança. Essa herança é Israel, essa herança é Jerusalém, não é isso? E por incrível que pareça, ao contrário do que muitos pensam, os islâmicos conhecem a Bíblia. Quem sabia disso aí, levante a mão. Eles conhecem a Bíblia e eles conhecem muito bem. E os muçulmanos, eles conhecem a Bíblia e diz que não tem judeu nem gentio. Eles entendem que a partir de Cristo é um povo só. Por isso que a partir de Cristo, a mentalidade deles não é destruir os judeus. A mentalidade deles é destruir todos os cristãos, porque eles sabem e já estudaram que todos os cristãos descendem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, das 12 tribos que foi gerada pelos filhos, por Jacó, através de seus filhos. Eles sabem toda a história, conhecem todo o contexto, então eles procuram eliminar todos os judeus e cristãos da terra, porque são eles os herdeiros da promessa. E a promessa, na visão deles, é uma promessa
promessa física, é uma Jerusalém física, é aquela nação. Então todos que põem em risco, tá certo, a herança deles receber a sua terra de volta na visão deles, eles vão eliminar. Mas nós sabemos que a nossa herança, ela é eterna. A nossa, não é isso? A nossa Jerusalém, ela é a Jerusalém celestial. Eles podem ficar com essa terrena e fazer bom proveito dela. Nós queremos a Jerusalém celestial. E muitos perguntam, pastor, o que você quer ser lá no céu? Eu quero ser o tapete da porta de entrada, desde que eu esteja lá. Amém, queridos? Não estou preocupado que eu vou ser lá. Amém? Estou preocupado em estar lá. Amém, queridos? Isso é que me importa. Estar lá. É o que eu almejo, é o que eu desejo. Porque o céu e o inferno é uma realidade. Mas muitas pessoas não acreditam nessa realidade. E as pessoas que não acreditam na realidade do céu e do inferno, eu fico imaginando quando essas pessoas fecham o olho. Que surpresa desagradável essas pessoas têm ao saber que o inferno é real, que o céu é real. E pior, é irreversível. Enquanto você está com o olho aberto, você pode descobrir essa realidade em Cristo, entender o projeto de salvação, e ter a tua vida livre do inferno. Ah, pastor, o senhor está falando sobre a volta de Cristo ou está falando sobre o inferno? Tem ligação. Porque o inferno é uma questão de justiça. Vamos na minha casa? Não quero. Vamos conversar comigo? Vim na minha casa, na igreja, não quero. Vamos conversar comigo é o que? A oração, onde nós conversamos com Deus? Não quero. Examina a minha palavra, o testamento que eu deixei para vós? Não quero. Coloca Deus em seus projetos, coloca Deus em seus planos, não quero. Traz Deus para o seu casamento, não quero. Olha, mas o que você acredita e segue está errado, não quero ouvir. Quando você também morre, ah, Deus, como o Senhor é lindo, eu quero morar aí com o Senhor. Ele fala, não quero. Mas por que o Senhor não quer? Porque você não me quis na terra. Você não me quis na sua vida. Quem acha que é uma questão de justiça, levante a mão. Não é justo? É justo ou não é? E Deus, Ele é justo sim ou não? Ele é justo. Ele é um Deus de justiça. Ele fala uma coisa interessante: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. O que confessar diante dos homens? Por que você não vai fazer isso? Porque a Bíblia condena. Porque entristece o Senhor. Porque faz mal para a minha vida. Faz mal para a minha carne, faz mal para a minha saúde, eu estou tentando contra a minha vida. Então, por amor a Cristo, eu não vou fazer isso. Eu confessei o Senhor diante dos homens, sim ou não? Ele vai me confessar diante do Pai. Eu confesso o Senhor aqui, andando nos seus caminhos, andando nos seus preceitos, adorando, bendizendo o nome dEle. Quando eu parto desta terra, Ele vai me confessar diante do Pai, sim ou não? Este é meu filho amado. Esse acreditou no sacrifício da cruz. Esse acreditou quando eu enviei meu filho. Esse acreditou no meu evangelho, acreditou na minha palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Vinde benditos de meu Pai. Então a gente tem que crer em tudo que vem de Cristo. A Bíblia, a qual carregamos no nosso braço, a qual temos geralmente uma na estante da nossa casa, outra no quarto, temos uma dentro do carro, ela é a palavra de Deus. E Ele fala para nós observarmos, seguirmos tudo quanto nela está escrito. E se está escrito, irmãos, está escrito. Se está escrito é para fazer. Se está escrito é para viver. Se está escrito é para crer. Amém, queridos? É para crer. Então a gente tem trago aqui sinais. A gente tem falado de Bíblia. Não digo para você que domingo que vem não vou colocar algumas imagens, que vai ser o último dia de estudo, eu vou colocar algumas imagens. Mas eu estou falando de Bíblia. Eu comecei a falar de simbologia 6, que tem tudo a ver, profeticamente falar, 6 dias trabalhou, no 7 descansou. Mostrando vários contextos bíblicos que mostram que a humanidade viverá 6.000 anos antes da volta, até a volta de Cristo, e depois terá 1.000 anos de descanso, que a Bíblia trata como milênio. Nós trouxemos ali a simbologia 3, porque que Cristo ficou 3 dias, Ele ressuscitou no início do 3º dia, e vários textos mostrando que a partir da morte de Cristo teremos 2.000 anos inteiros, e no início do 3º milênio se daria a volta de Cristo. Pegamos por vários pontos que reforçam, não refutam, mas reforçam
como é que eu posso dizer o nome, né? Que reforçam isso, que Jesus, a partir do momento da sua morte e ressurreição, ele viria no início do 3º milênio. Nós pegamos o período de 7 igrejas. 7 igrejas que foi colocado de forma profética. A gente não pode de maneira nenhuma desprezar o capítulo 1 de Apocalipse, que diz revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Então não é revelação do Elvis, não é revelação, não é isso, do reverendo fulano de tal. Essa revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para ele. Não foi ninguém, humanamente falando, foi Deus que deu para Cristo. Através do seu anjo é notificado a João. E é notificado a João para notificar a alguém que eu esqueci quem? Quem? Os servos do Senhor. Que foi revelado através do seu anjo, não é isso? A João, para notificar os seus servos as coisas que estão acontecendo e as coisas que hão de acontecer. Não só o que naquele momento acontecia, mas o que aconteceria no futuro. Quem é servo do Senhor aqui, diga amém. Apocalipse foi escrito para quem? Para você. E ele vai dizer, bem-aventurado aquele que crê na profecia deste livro. Quem crê está, e quem não crê, já está condenado. E você vai ver muitas igrejas, muitos pastores até no YouTube, que defendem, Leandro deve ter visto já, Itamar, que defendem que não tem que estudar Apocalipse. Que defendem que não tem que estudar Daniel. Tem uns que dizem que não tem que olhar para nada disso, basta ter a vida no altar. Se basta ter a vida no altar e não tem que olhar para nada disso, amados irmãos, não teria nada escatológico na Bíblia, não teria nenhuma profecia, teria somente um dia Cristo vai voltar, ande em santificação. Mas o grande problema meu, eu não digo meu como pastor, que não tem diferença nenhuma do pastor e você que chegou agora. Tanto o pastor está como passivo de erro, como você também está passivo de erro. A gente tende a idolatrar os cargos, a gente tende a idolatrar as funções, a gente tende a olhar a pessoa porque é pastor, que é um santo, que nada, falha, comete tantas falhas como cada um de vocês. Às vezes dá um berro quando não tem que dar, entendeu, irmãos? Às vezes vem algo no coração que não tem que vir, a diferença é que a gente ora e tira logo. A gente ora, tira, né? A gente sabe as escrituras e a gente sabe como agir após isso. A gente luta para não pecar, mas peca. A gente luta para não errar, mas erra. Mas erra. Por isso que a gente prega que você não tem que apoiar a sua fé no pastor. Porque se você apoiar a sua fé no pastor e o pastor errar, derruba todo mundo. Mas se a sua fé estiver em Cristo, ainda que ele erre, você permaneça de pé. Você permanece de pé. Amém, queridos? É de pé que você vai permanecer para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Não estou dizendo para você que eu vou cometer um erro, amém? Não estou dizendo para você que eu vou rachar a igreja, não é isso. Eu estou falando para você olhar para Cristo. Quem entendeu, diga amém. Para Cristo. Então ele fala, né? Através do seu anjo, ele notificou os seus servos. Porque eu e você temos uma tendência. E essa tendência é comprovada pelo nosso dia a dia. Tem dia que você está uma explosão espiritual. Tem dia que tu ora. Tem dia que tu lê Bíblia. Tem dia que tu quer vir para o culto. Sim ou não, irmãos? Tem dia que tu não quer pegar na Bíblia. Tem dia que tu não quer orar. Tem dia, amados irmãos, que você se distancia tanto da palavra, tanto da oração, que qualquer coisa te irrita, qualquer coisa você peca, qualquer coisa você erra. Quem concorda com o que eu estou falando, levante a mão. E quem sabe disso melhor do que eu e você? O Senhor e também Satanás. Não está errado. Ele sabe disso. E como o Senhor, Ele não quer, de maneira nenhuma, que aquele que vem a Ele se perca, tá? O Senhor permite que aconteçam as coisas. E as coisas que Ele permite que aconteça na humanidade, tá? Ele profetizou antes. E Ele profetizou antes para quê? Para que quando a profecia se cumprisse, o meu e o seu coração se enchesse de tremor
e temor, e nós viéssemos colocar as nossas vidas no altar, nós viéssemos buscar a face do Senhor, nós viéssemos consertar a nossa vida. E isso está ligado à total misericórdia de Deus. Porque se não acontecer nada, Leandro, a gente vai deixar de ler Bíblia mesmo, vai deixar de orar mesmo, a gente vai cometer falhas mesmo. Mas quando você vê o cumprimento das profecias e a velocidade a qual elas se cumprem, e você alinha ela com o que está acontecendo no mundo, você fala: o Senhor está às portas, eu tenho que me posicionar como um cristão, eu tenho que me posicionar como um servo do Senhor, eu tenho que me lavar, eu tenho que me purificar, eu tenho que purificar os meus olhos, eu tenho que tirar a maldade do meu coração, eu tenho que deixar de ser arrogante, eu tenho que deixar de ser soberbo, enfim, aonde você estiver enquadrado, irmãos, quando acontece algo no mundo que estremece o mundo, que vem aquela notícia bombástica, estremece o teu coração, sim ou não? Te dá um certo temor para você buscar, sim ou não? Sim. Não era para ser assim. A gente deveria manter uma constância pelo amor que temos por Cristo, pelo amor que temos pela palavra, ou pelo menos dizemos que temos. Mas a própria palavra já mostra que nós vamos ser salvos por misericórdia. E as pessoas confundem isso. Elas acham que vamos ser salvos por misericórdia, irmã Bianca. Acha que ela pode fazer todo tipo de erro, que Deus vai ter misericórdia dela. Não, o que a palavra está falando é que nós não vamos ser salvos por mérito. Não porque eu leio, porque eu oro, porque eu busco, porque eu ganho tantas almas. Não, não vai ser ganho por mérito. Você vai ser ganho pela misericórdia. Mas o fato de você ser ganho pela misericórdia não quer dizer que você não tem que estar alinhado com a palavra de Deus e com a sua vida de santificação. Ela tem que estar em santificação. E ter a vida em santificação, amados irmãos, é ter ela alinhada com a palavra de Deus. Pois João 17:17 já diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu entendo esse texto desta maneira: alinhe a sua vida dentro das Escrituras e você terá uma vida de santificação. Então, alinhar na Escritura, amados irmãos, é entender o que na palavra são ordenanças de Deus. É entender na palavra o que é pecado, e não cometê-los, e não fazê-los. Temos que entender na palavra de Deus que a oração, ela é uma ordenança sim, e que ela tem que ser cumprida. Embora, meu amado, eu vou falar uma coisa para você: a oração é conversar com Deus. Será que conversar com Deus vai ter algo tão ruim, a ponto dele colocar como ordenança? Porque quem está me ordenando é Cristo. E ainda quando a gente pega qualquer texto vinculado à oração que foi dito por Paulo, ou por qualquer apóstolo, ou por qualquer profeta, a Bíblia diz que a inspiração foi Deus. Então, se é Deus que está falando, é ordenança. Temos que orar sem cessar, sim ou não? O Senhor falou, Jesus falou assim: olha, eu vou dar um conselho para vocês. Quando tiver um tempinho, que você não tiver nada para fazer, entendeu? Já acabar de ver o filme, ou tiver saco cheio de ver filme já, entendeu? De fazer os teus trabalhos, de sair. Não tem que você olha a porta, você não tem nada para fazer. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, entendeu? É só um conselho, tu não é obrigado não. E vai lá e busca. Ele fala assim: não. Ele fala: entra no seu quarto, fecha a sua porta e fala com o teu Deus. Eclesiastes 3 diz que tudo há um tempo e um propósito. De plantar, de colher, de falar, de calar. Você quer ver uma coisa? Quem ama o seu casamento aí, diga amém. Se não tiver tempo para sua esposa, e você não tiver tempo para o seu marido, o que vai acontecer com o seu casamento? Quem acha que ele vai acabar, diga amém bem forte. A igreja com Cristo não é um relacionamento. E a palavra não fala que ele quer ter intimidade com você. Pode haver intimidade sem diálogo. Pode haver intimidade sem convivência um com o outro. Então me explica como que é possível ter convivência com Deus na hora sem orar. Como é possível ter convivência com Deus sem ler a palavra? Como é possível ter convivência com Deus sem buscar as coisas que vêm de Deus? É impossível. É impossível. Não tem como. Isso está ligado à oração. Ela não pode ser um fardo. Ela tem que ser um prazer.
Porque se você tem prazer de ficar aqui horas conversando com um pastor, se você tem prazer horas de ficar conversando com o irmão no telefone, se você tem horas de ficar conversando com o irmão numa mensagem, você tem horas, vai na casa do irmão, senta lá, isso é muito bom. Senta lá e conversa com ele horas. E você tem prazer, não, eu amo esse meu irmão, olha, eu tenho uma afinidade com esse meu irmão, eu amo esse meu irmão demais, por isso você conversa sempre com ele, por isso você está lá. Mas nós dizemos que amamos a Cristo e quase não conversamos com ele. Isso não vai ter intimidade. Ele fala para orar sem cessar. Ele traz uma responsabilidade muito grande da leitura e prática da palavra. Eu creio fielmente que quem está usando Tiago é o Senhor. Porque a carta de Tiago é uma carta fantástica. Ele vai falar, não sede somente ouvinte da palavra, mas sede praticante. Porque se você é ouvinte da palavra e você não é praticante da palavra, você vive um engano. Ah, mas não foi Cristo que falou. Eu entendo que foi o Espírito Santo que inspirou aquele homem. Mas se você quer uma palavra vinda de Cristo, Mateus 7,24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, pratica. Assemelhá-lo eu, homem imprudente, que edificou a casa sobre a rocha. Soprou o vento, caiu a chuva, desceu os rios, combateram aquela casa, ela não caiu. São lutas, são dificuldades, são adversidades que sobrevieram sobre as nossas vidas, mostrando até que a luta na vida do servo é normal, que a adversidade na vida do servo é normal. Ele fala que vai vir, mas alicerçado no livro de Kenneth Hagin, alicerçado no livro do Macedo, alicerçado no livro do Malafaia, alicerçado no livro do Benihim. Essa casa não vai cair, é isso que ele fala? Não, alicerçado na palavra. Alicerçado nas minhas palavras, quem está falando é Cristo, alicerçado nas palavras dele. E tem tantas pessoas que já leram dezenas e mais dezenas de livros, mas não leram a Bíblia, mas é na Bíblia que tem que estar alicerçada a sua vida. Ele promete que alicerçado na palavra, as lutas que vier, seja qual for a magnitude delas, o ímpeto delas, você permanecerá de pé. Isso até mesmo mediante a tudo aquilo que há de vir sobre toda esta terra. Então a palavra de Deus, ela é espírito e ela é vida. A palavra está aqui para ser obedecida. A palavra está aqui para ser praticada. A palavra está aqui por um motivo. Fazer dela, nas nossas vidas, a nossa regra de vida. A nossa regra de fé, a ponto, se necessário for, morrer por ela. Como muitos discípulos de Cristo morreram pela palavra de Deus. Então uma pessoa que ama a igreja e diz que ama Cristo, mas ela não ama a palavra de Deus e a sua doutrina, essa pessoa está se enganando a si própria. A pessoa que ama Cristo, ela ama a sua palavra, ela ama a sua doutrina, e ela não vai medir esforços para se enquadrar nela. A Bíblia nunca, de maneira nenhuma, ela vai se enquadrar a você. Você que tem que se enquadrar à palavra de Deus. Se enquadrar na palavra de Deus fará de mim, dona Vilma, um cristão. Não faz de mim um cristão frequentar uma igreja. Não faz de mim um cristão se batizar. Não faz de mim um cristão ser como as igrejas pregam, um dizimista fiel. Não. Faz de mim um cristão viver sobre as palavras que Cristo me ensinou. Viver dentro da sua regra, dentro da sua doutrina. Isto me faz um cristão. E por que antigamente os cristãos morriam pela palavra e hoje não morrem mais? Por que os cristãos eles morriam por acreditar no que estava escrito e hoje o que importa é o meu bem-estar? Porque é uma profecia dos finais dos tempos. Uma profecia que eu não posso deixar de falar dela. Eu vou pedir você para abrir 1 Timóteo capítulo 4. Também é uma profecia valiosíssima, porque ela está ligada aos nossos dias. A igreja de Laodiceia, ela está totalmente ligada aos nossos dias, à realidade das igrejas atuais,
Sim ou não, irmãos? Sim. E não é na igreja de Laodiceia, que está totalmente ligada, não é isso? Aos dias que a gente vive, a realidade da igreja moderna. Não é na igreja de Laodiceia que Jesus vem buscar. Não é naquela igreja que ele está às portas. Não tem muitas profecias que nós estudamos, que essas profecias estão escritas assim, no tempo do fim. Teve muitas, sim ou não? E tais profecias que nós lemos, usando o termo tempo do fim, não está se cumprindo todas em nossos dias? Quem concorda, sim ou não? Se essas profecias que estão apontadas no passado, usando-se um termo tempo do fim, e essas profecias que está escrito tempo do fim, quase todas elas estão se cumprindo exatamente no momento que eu estou conversando com os irmãos, nos nossos dias. Simboliza, significa que estamos em que tempo? No fim. Nós estamos no tempo do fim. Amém? Então eu vou falar um pouquinho de 1 Timóteo capítulo 4, quem abriu, diga amém. Mas o Espírito expressamente diz, esse Espírito é letra minúscula ou maiúscula? Então é o Espírito Santo de Deus, quem concorda, diga amém. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos ou dias, algumas Bíblias vai estar nos últimos dias, outra vai estar nos últimos tempos, mas dias e tempos, sendo os últimos, é a mesma coisa. Apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espírito enganadores, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, e diz que eles têm a própria mente cauterizada. Então, irmão, presta atenção aqui, igreja, presta bem atenção. A palavra fala que nos últimos dias haveria uma apostasia. Quando nós vamos para Tessalonicenses capítulo 2, ele vai dizer que o anticristo não se manifestará sem que antes venha a apostasia. Então a apostasia que ela aparece no capítulo 4 de 1 Timóteo como um sinal dos últimos dias, ou dos fins dos tempos. Lá em Tessalonicenses o contexto também é sobre a volta do Senhor, é sobre os fins do tempo. Ela fala até da aparição do anticristo, mas diz que não aparecerá sem que antes venha a apostasia. Creio eu que se os dois textos falam do tempo do fim, eles estão totalmente ligados um com o outro. Mas a apostasia que viria era cerca de quê? Apostataria alguns de quê? Não diz que eles se apostatariam da igreja. Não diz que eles apostatariam dos seus cargos eclesiásticos. Diz que eles se apostatariam da fé. Nós sabemos que a palavra apostatar é voltar atrás. Presta atenção nesta palavra, voltar atrás. Quando vamos para 2 Pedro 2, e ele fala dos homens corruptos, que negaram a palavra, que comercializaram o nome do Senhor, né? Ele vai dizer, 2 Pedro 2, houve entre o povo falso profeta, como que no meio de vós haverá também falsos doutores, que introduziriam encobertamente heresias de perdição, que negariam o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição, onde muitos seguiriam as suas dissoluções, a qual seria blasfemado o caminho da verdade. Blasfemado o caminho da verdade. Por avareza fariam do povo negócio, com palavras fingidas. Palavras fingidas não bateu lá em 1 Timóteo capítulo 4? Não bateu? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Palavras fingidas e palavras mentirosas não é a mesma coisa? Não está falando do mesmo contexto? Aqui não diz em 2 Pedro 2 que eles blasfemariam o caminho da verdade. Uma vez que foi blasfemado o caminho da verdade, João 17, a verdade é a palavra, blasfemando o caminho da verdade, alterando a verdade, alterando a palavra, e o povo aceitando essa alteração da palavra. Esse povo, mesmo que de forma imperceptível, Noraci, apostatará da fé, sim ou não? Sim. Mas quando vamos para 2 Pedro 2, ele diz assim, mas houve entre o povo, como no meio de vós também haverá falsos, que introduzirão encobertamente
Absolutamente heresias de perdição. Lá na frente, dando seguimento a 2 Pedro 2, diz assim, olha só. Esses são fontes sem água. Fontes sem água. Água na palavra simboliza o quê? A própria palavra. Esses são fontes sem água, eles não têm a palavra. São nuvens levadas pela força do vento, prometendo liberdade, mas sendo eles mesmos escravos da corrupção. Como James e Jambres resistiram a Moisés, esses também resistem à verdade. E lá na frente vai dizer, esses são como o verdadeiro provérbio se diz, o cão voltou. Lembra o apostatar, voltar? O cão voltou ao seu vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Então o que o diabo quer que você volte, amados irmãos, é as práticas pecaminosas estando dentro da igreja. O que o diabo quer que você venha voltar atrás é acreditar no que os teus olhos veem e que tua mão pega. Mas o Senhor Jesus Cristo nos ensinou que bem-aventurado que não viu e creu. E Timóteo, voltando lá, diz que nos últimos dias apostatariam alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrina de demônios. Apostatar da fé. Não se iluda. Dizer que tem fé não quer dizer que tem fé. Porque tantas pessoas falam, eu tenho fé que eu vou passar. Não passa. Eu tenho fé que eu vou conseguir aquele emprego. Não consegue. Eu tenho fé que o marido vai voltar. Não volta. Eu tenho fé que meu filho vai parar com isso. Não para. Eu tenho fé nisso. Eu tenho fé naquilo. Eu tenho fé. E não acontece. Porque uma coisa é falar. Outra coisa é ter. Mas a pessoa que fala que tem fé, eu não acredito que ela está mentindo. Eu acredito que ela está enganada e muitas das vezes não sabe. Porque ela diz que tem fé segundo a sua cabeça. Ela diz que tem fé segundo o seu entendimento de fé. Mas eu só posso aprender a ter fé através do manual de fé, que é o quê? A Bíblia. Quem conhece Romanos 10, 17, diga amém. Poucas pessoas. Abre Romanos 10, 17, por favor. E uma pessoa que tem a voz bem forte e potente, fique em pé e lê bem alto para mim, por favor. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoa que tem a voz potente, fique de pé e lê bem alto. Deixa eu colocar aqui para todo mundo ouvir. Fala. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Glória a Deus. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela... Se a palavra não for ouvida, se a palavra não for pregada na sua essência, Leandro, o que vai acontecer com a fé do povo? Vai morrer. E quando a fé do povo verdadeira morrer, o povo volta atrás. Eles vão voltar a crer no que se pega e no que se vê. Você sabe que tem todo tipo de idolatria dentro da igreja. Tem sal, tem rosa, tem fita, tem lenço, tem cimento ungido, tem sangue do cordeiro, tem Josué e Caleb, tem arca da aliança, tem azeite enterrado no monte 30 dias, agora aumentou, agora 60 dias, eu já vi até de 90 dias, tem sabonete para lavar a alma, tem tudo que você pode imaginar, e o povo está apegado àquilo. Por quê? Porque era para se apegar à palavra, mas a palavra foi tirada. Logo fazendo com que o povo voltasse atrás. Isso é uma realidade atual que nós vivemos, em igreja ou não. E segundo ele fala em Timóteo capítulo 4, é sinal para o início, meio ou fim dos tempos. Então a gente está vendo, a gente vai esperar acontecer o quê? Um outro sinal também dessa apostasia, né? Essa apostasia está ligada também à liderança, amar o dinheiro. A palavra fala lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 2. Ele fala, pregue a palavra em tempo e fora de... Ele manda pregar o quê? A palavra. Ele manda pregar revistinha de escola bíblica, manda pregar a palavra. Em tempo e fora de tempo. Ele vai dizer, exorta,
repreenda-as, redargue-as, ensina. Porque ele fala que virão tempos trabalhosos. Tempos trabalhosos, em que as pessoas não suportarão, elas não suportarão a sã doutrina. Quando a palavra fala de sã doutrina, ela está falando de quê? Da palavra de Deus. Elas não suportariam a sã doutrina, ou seja, a palavra de Deus, o ensinamento bíblico, ele estaria tão escasso no tempo do fim, que aqueles que pregariam a palavra seriam mal vistos, seriam malquistos, seriam perseguidos. Amém, irmãos? Porque essas pessoas, elas não suportariam essa sã doutrina. E a palavra fala que, como que tendo comichão nos ouvidos, elas amontoariam para si doutores segundo a sua própria concupiscência. Ou seja, a palavra confrontaria: eu não aceito isso, eu não quero isso, eu vou buscar uma igreja que ela apoie o meu estilo de vida. O irmão acabou de mostrar um vídeo ali de um show, né? Onde uma pessoa travesti, ele quer ser travesti, seja um bom travesti. Ele quer ser homossexual, seja homossexual. Quer ter uma experiência com o Senhor, terá uma experiência com o Senhor. Eu vou respeitá-lo como ser humano, é uma vida, é uma pessoa. Se eu tiver, vou respeitá-lo sim, porque a palavra me manda respeitar, porque somos cristãos, somos servos do Senhor. Você não tem que olhar torto, você não tem que repudiar. O cristão que faz isso, ele não é cristão. Mas ele abre a boca e fala: Jesus foi travesti sim, Jesus foi gay sim, e manda a multidão gritar, e toda a multidão grita: Jesus foi travesti, Jesus foi travesti, Jesus foi travesti, Jesus foi travesti. Eu garanto para você que mesmo essas pessoas não sendo evangélicas, se isso fosse uns 20 anos atrás, essas pessoas, mesmo não sendo evangélicas, elas teriam temor e não repetiria. Quem acha que eu estou falando a verdade, diga amém. Elas não repetiriam, mesmo não sendo evangélicas, elas não repetiriam. Então, você vê que já não há temor nenhum com o nome do Senhor. Já não há temor nenhum com as coisas de Deus. Se isso não é o fim, o que é, irmãos? Daniela Mercury também fez um show. E ela chegou nesse show e falou assim: sou travesti sim. E aí, Jesus, vai fazer o quê? Irmãos, se isso não é uma afronta direta, no dito popular, se isso não é chamar para briga, é o quê? É o quê, irmãos? Irmãos, aonde eu morava, tinha homossexuais. Eu esqueci o nome daquele que jogou na frente de um carro na Dutra. Oi? Cosme. Lembro dele, fomos criados ali e tal, já era bem mais velho, devia ter hoje a idade do meu pai. Aquele homem, Vânia, quando alguém parava para pregar para ele, ele chorava. Havia um respeito com o nome do Senhor, mesmo estando em práticas que a Bíblia condena. Cada um vai dar conta no dia do juízo. Se não quer ouvir o Evangelho, se não quer ouvir a palavra de Deus, amém, é um direito deles, sim ou não? Se querem ter suas práticas de vida, é um direito deles, sim ou não? Mas você não via, no nosso tempo lá atrás, nenhum deles afrontar Deus, ouvia. Então essa falta de temor não está só na vida deles. Essa falta de temor está dentro da igreja. Porque o homossexualismo, ele é coisa abominável, sim ou não? Mas não fala mal um do outro. Deus não abomina? Semeia contenda, Deus não abomina? E por que nós fazemos isso? Nós fazemos isso porque o temor no nosso coração acabou. De repente já apostatamos na fé há muito tempo. Então é necessário que a palavra nos confronte. É necessário que os sinais aconteçam, para que haja um despertamento. E vou dizer para a igreja: se não tivesse os sinais proféticos acontecendo para nos despertar, eu acho muito pouco provável que nós seremos salvos. Eu acho muito pouco provável que nós seremos salvos. Eu digo para os irmãos, a volta do Senhor, ela é predita de grandes tragédias. Eu desafio você a abrir todo um contexto bíblico narrando a volta de Cristo, que ela não narra grandes catástrofes antecedendo a volta de Cristo. E eu digo para os irmãos que essa
catástrofe que está por vir são várias. Essas catástrofes, elas vão ocorrer sim. Algumas pessoas vão morrer sim, mas eu acredito que só dessa forma nós entenderemos o que é colocar nossa cara no pó e viver de jejum e oração e consagrar nossas vidas mesmo, se desligar totalmente desse mundo podre e corrompido, governado por Satanás. Então é isso que eu entendo. Então a apostasia, ela está aí. E lá ele fala que, como que tendo comichão nos ouvidos, não suportariam a sã doutrina e adotariam para si doutores segundo a sua própria concupiscência. Diz que esses homens são soberbos. Os soberbos são quem ensina. Soberbos, presunçosos, amantes de si mesmo, avarentos. Então a avareza, ela é o sinal do falso profeta. Mas, Leandro, o falso profeta sempre existiu, mas a avareza, ela é um sinal dos falsos profetas dos últimos dias. Sempre teve falso profeta, mas cadê os falsos profetas avarentos, que só falavam de dinheiro, de riqueza, de fama? Isso é agora. E 2 Pedro 2 também diz que por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas. Lá em 2 Timóteo 4 diz que eles seriam avarentos. A palavra fala lá em Isaías 56, quando profetiza sobre eles, diz que eles são cães gulosos. Eles não se podem fartar. Eles amam tosquenejar, ou seja, arrancar toda a lã da ovelha. Eles amam arrancar tudo delas. Em Tito, quando vai trazer profecia, diz que esses homens transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância, por dinheiro. São profecias dos últimos dias. Posso citar aqui que a igreja é uma igreja madura. Eu não estou aqui falando mal, estou falando de uma realidade. Quantos de nós não nos regozijávamos vendo o Silas Malafaia na época do Bigodão, com aquelas mensagens maravilhosas que ele trazia? Quantos aqui se regozijavam? Levante a mão e diga glória a Deus. E quantas vezes nós vendo aquela mensagem maravilhosa, que a gente não sabia se o céu subia, se a igreja subia, se o céu descia, aquela mensagem maravilhosa que nos ensinava. Quantas vezes você viu ele metendo pau na falsa doutrina, nos falsos profetas, no comércio dentro da igreja, no dinheiro? Vimos isso, sim ou não? E hoje? Ele não só defende o comércio, mas ele se ira, porque o dinheiro o comprou, a fama o comprou, a ganância o comprou. Ele vendeu a sua alma, amados irmãos, a Mamon, o Deus da riqueza. Profecia ligada ao fim. A apostasia, ela é um sinal do fim. Isso que a gente está vivendo hoje não é apostasia. Por favor, me diz o nome, porque eu não sei o que é. Mas a apostasia, ela é um sinal do fim. E se nós estamos no fim, e a volta do Senhor, ela será predita de grandes tragédias, de grandes catástrofes. A palavra fala dos homens desmaiarem de pavor pelo bramido das ondas do mar. Aonde está escrito isso? Lá em Lucas 21, que está falando do contexto do fim. A palavra do Senhor fala que a terra vai tremer. Se você pegar a palavra do Senhor e ler Isaías 13, você vai entender a passagem de Nibiru. Que inclusive aos irmãos que ainda não viram, essa é a época de ver. E o nosso irmão Messias, já veio algumas vezes na nossa igreja, muito amigo da irmã Lucimar, que se tornou amigo nosso também, que mora em Mesquita. Ele filma com a voz dele. Tá certo? É ele filmando. Irmãos, aqui, eu estou filmando aqui, filmou semana passada. Alguém aqui viu? Você viu? Mas quem viu? Você viu? Ele filmou. Tinha uma bola enorme do lado do sol, brilhando igual ao sol, sim ou não? Então você, irmão, pode me explicar o que era aquilo? Se nunca houve. Mas os órgãos de pesquisas, Estação Russa, né, não esconde mais, já declararam, é verdade. E se você for para a ciência, os cientistas,
Já fala, né? Que ele não fala que é o nome Nibiru, é NX4, não é isso? O NX4, que não sei o que. Já comprovaram que é 10 vezes maior do que a Terra. Eu não acredito em nada que é na internet. Pega o nome do cientista que está falando. Coloca o nome dele no Google. Você vai ver que o cara tem várias formações. Vai ver que o cara é doutor no assunto que está falando. Não é um pé rapado. Não é um crente bitolado que está fazendo uma matéria, não. Nem crente ele é. Ele é um cientista falando da ciência, do que é aquilo. E ele fala o seguinte, que ele não vai se chocar com a Terra. Não tem como ele se chocar com a Terra. Porque o polo é invertido. Então o polo invertido é quando você pega o ímã invertido. Quem já viu, diga amém. Você faz assim, vai empurrando o outro, sim ou não? Mas ele fala que quando ele passar pela polaridade ser invertida e ele ser 10 vezes maior do que a Terra, ele vai empurrar a Terra. A Terra vai sair do seu eixo. Mas enquanto ela não sai do eixo, ela está se inclinando. Ela está se inclinando. Então não eu, mas a ciência diz que vai ter grandes tsunamis. Porque é um copo d'água entornando, tá? Você pega um copo d'água aqui e ele começa a inclinar. O que vai acontecer? No que vai culminar em tsunamis, ela não vai dar uma volta inteira. Ele vai inclinar por causa da polaridade. Ele já está bem perto, ele já está no sistema solar. Ciência, não eu. Quem está acompanhando isso aí, fala, levante a mão. São cientistas renomados, sim ou não? Eles falam de igreja? Falam de Bíblia? Não, ciência, está lá. Antigamente, na escola, a gente desenhava uma meia-lua assim, né, em pé, né? Não é isso? Por que a gente desenhava meia-lua em pé? Porque era o que a gente via. Como é que você vê a lua agora? Ela está sorrindo. Por que a lua não está mais de lado? Por que ela está sorrindo? Porque a Terra já se inclinou. E essa inclinação culminará em ativação de vulcões que estavam adormecidos. Culminará em grandes tsunamis. Locais que nunca teve terremotos, passará a ter terremotos. Lugares que nunca foi tão frio, passará a ser frio. Inclusive previsões do Brasil virá um lugar, partes dele, de muita neve, de muito gelo. Não sou eu, a ciência vai pesquisar. Mas quando eu olho para Isaías 13, Cristiano, eu ficava pensando, o que faz essa profecia se cumprir? Isaías 13, o contexto é a volta de Cristo. Isaías 13 fala que as potências do céu seriam abaladas. Pode abrir e ler. As potências do céu seriam abaladas e a terra se moveria do seu lugar. Se Nibiru não é o cumprimento de Isaías 13, é o que então? Se o cientista fala exatamente o que está na palavra, a terra se moverá do seu lugar. Eu vou dizer por que eu estou falando isso. Deixa eu abrir aqui para você ver o que está escrito. Isaías 13. Deixa eu pegar aqui. Glória a Deus, Pai. Deixa eu pegar aqui o texto aqui, porque é grande o texto, eu quero pegar a parte só que fala. Aqui, vamos pegar a partir do versículo 9. Amém? Eis que o dia do Senhor vem. O contexto fala do dia de quê? Quando falamos do dia do Senhor, falamos de quê? Da sua volta. Vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecer a sua luz. Isso aparece lá no Novo Testamento, nas palavras que falam da volta do Senhor, sim ou não? O sol escurecer, a lua não brilhar. Fala sim ou não? Está falando do mesmo evento, sim ou não? E aqui ele vem dizendo, olha, e visitarei sobre o mundo a maldade, sobre os ímpios a sua iniquidade, farei cessar a arrogância dos atrevidos, tal, 13. Farei o homem, deixa eu pegar aqui, aqui, 13. Pelo que farei estremecer os céus e a terra, a igreja, bem alto. A terra se moverá. Isso aqui é simbólico. Se isso aqui é simbólico, como é que vem um astro 10 vezes maior do que a Terra, vai passar, e o cientista fala com estas palavras, a Terra se moverá do seu lugar.
nessas grandes catástrofes e tragédias, já está na órbita da Terra, e eles estão dizendo que está chegando o momento em que todos verão a olho nu. E vai ser algo apavorante. Você vai ver 10 vezes maior que a Terra, vai ser algo apavorante. Nessas muitas tragédias, alguém acha possível que muitas pessoas venham morrer? Levante a mão. E você acredita que numa dessas muitas pessoas que podem morrer, você pode estar inserido nisso? Eu e você? Sim ou não? Sim. Então, se a volta do Senhor é precedida de grandes catástrofes, você vai entender por que a profecia existe, de grandes catástrofes. E a gente já viu que os sinais proféticos para o fim estão todos aliados nos nossos dias. E a palavra vai falar em Tessalonicenses, capítulo 5, que quando ouvires falar paz, lhe sobrevirá repentina destruição. O que é algo repentino, irmãos? O que seria? Algo que você não espera, algo de repente. Assim creio eu que será tais tragédias, tais acontecimentos. Então, sabendo que estamos no fim, mas ainda falta 7 anos a tribulação, né? Pode ser que assine um acordo só em 2020, se assinar em 2020 vai para 2027, tudo bem, mas é precedido de grandes tragédias. Então, quando se falamos da volta do Senhor e conseguimos compreender que ninguém está dando estudos que ele vai voltar amanhã, ou daqui 2 dias, ou daqui 2027, que eu usei somente um exemplo, mas sabendo que ele volta na nossa geração, a Bíblia convence, Jesus volta na nossa geração, sim ou não? Na nossa geração. Significa que é na nossa geração que ocorrerá tais tragédias. Então, sabendo que essa tragédia ela é repentina, que ela pode ocorrer amanhã, que eu posso estar na ponte Rio-Niterói com a minha família, que eu vou pela ponte de noite, que o pedágio é mais barato, e eu ver um terremoto fora do comum no Rio, a ponte rachar e a gente cair lá embaixo. Pode acontecer. Da pista abrir, a gente cair lá dentro. De cair uns asteroides, chuva de asteroides, que a palavra fala. E a palavra fala que a chuva de asteroides se dará em Gog e Magog, que é exatamente essa guerra que está se levantando contra Israel. Então, se isso pode acontecer, e vai acontecer, é no tempo do fim. E nós sabemos que estamos no tempo do fim. Isso me gera temor para abandonar o pecado, sim ou não? Me gera temor para orar mais, para ler mais a palavra, para brincar com o evangelho, de liberar o perdão, se converter de corpo, alma e espírito, coisa que precisamos fazer, sim ou não? Então é necessário que se fala da palavra. E sobre mim cai uma responsabilidade muito maior do que você pode imaginar. Porque de repente eu vou todo bobo para a eternidade, achando que vou entrar na glória, porque ganhei algumas almas para Cristo. E quando chega lá, não, te deu um rebanho, te deu uma igreja, você não abriu a boca, você não falou do que ia acontecer. Se eu não falei porque a maioria não acredita, eu não condicionei você falar porque acredita ou não, eu falei para você falar, eu falei para você ensinar. E para trás de mim, já pensou? Então é necessário falar das profecias. É necessário falar das voltas. É necessário você entender que o tempo é agora, em que o Pai procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. O tempo é agora de quê? De tomar uma decisão na sua vida e viver de acordo com a palavra de Deus. Evangelho é mudança de mente, é uma metanoia. O que é metanoia? Mudança de mente. É como se arrancasse a sua mente e colocasse outra mente. É morrer toda a sua ideia, todo o seu contexto, e a sua mente ser formada pela palavra de Deus. Você já viu um nenenzinho lindo que está lá no colo da irmã Lu? Você viu? É da irmã Juliana, da irmã dela. É sobrinho dela. Está vendo aquela criança aí? Aquela criança não sabe falar. Aquela criança não sabe fazer nada. Aquela criança, ela está totalmente dependente do colo que segura. O Senhor fala que aquele que não for como criança, não herdará o reino dos céus. Deus é a luz. A criança no colo dela é você. É se colocar totalmente na dependência do Senhor. E deixar que o Senhor te ensine a falar. Que o Senhor te ensine a agir. Que o Senhor te eduque. Isto é conversão.
Mas como que um adulto volta a ser criança? É quando ele abandona toda a sua razão, toda a sua religiosidade, todo o seu achismo, tudo aquilo que ele aprendeu como forma de vida, como ele se esvazia de tudo, porque a palavra fala que não se deita vinho novo em odres velho, é se esvaziar de tudo, para você ouvir o novo de Deus, e aprender a viver 100% de acordo com a palavra de Deus. Isso envolve intelecto, isso envolve mente. Isso envolve a minha forma de falar, a minha forma de pensar, sim, a minha forma de vestir. Isso envolve o que eu vejo, o que eu ouço. Isso envolve o que tenho em minha casa. Isso envolve o comportamento da esposa para com o marido, do marido para com a esposa. Isso envolve todas essas áreas. Isso envolve o seu comportamento dentro da casa do Senhor. Então é se colocar como aquele neném está lá no colo da Lu, totalmente dependente do Senhor, e fazer somente o que o Senhor manda. Se a Lu começar ali, se a Juliana, que é a mãe da criança, for trabalhar e falar, irmã, olha para mim, ela fala, eu olho, minha irmã, tá bom, mata a saudade quando minhas filhas eram pequenas. E ela começar assim, ela fica mais tempo com a Lu do que fica mais tempo com a Juliana, Kleber. Um exemplo. Ela fica, fala titia, fala titia, fala titia, 8 horas por dia. Aí vem a mãe e fica 2 horas com a criança, fala mamãe, fala mamãe. Qual é a palavra que a criança vai falar primeiro? Titia ou mamãe? Titia. Se você ficar mais tempo com Cristo, mais tempo com a palavra, mais tempo com as coisas de Deus, você vai falar das coisas de Deus, você vai pensar nas coisas de Deus. Mas se você ficar mais tempo com o mundo, com as coisas mundanas, você vai ser mundano. É isso que o Evangelho está nos ensinando, gente. É isso que Cristo quer que a gente nos torne. Cristãos de verdade. Porque esse adora o Pai em espírito e em verdade, e esses alcançarão a vida eterna. Então não tenha receio, ou não endureça o coração, quando as profecias serem empregadas. Mas tenha ela como um sino de alerta para a sua vida. Toda vez que se falar de profecia, toda vez que alinhar que alguma coisa está acontecendo, alinhado com a palavra de Deus, te alertar disso, examina-se a sua vida. Examina-se, pois, a sua vida. É que a gente passa tanto tempo examinando a vida dos outros, que a gente às vezes esquece de examinar a nossa vida. Examina a sua vida e se pergunte se a tragédia é hoje, ou se por algum motivo eu morresse hoje, eu estaria salvo. Amém, irmãos? Se não, a nossa permanência aqui na igreja torna-se uma grande perda de tempo. Uma grande perda de tempo. Ninguém vai ser salvo por frequentar a igreja. As pessoas vão ser salvas por viver a palavra de Deus. E vivendo a palavra de Deus, a gente vai encontrar a salvação eterna. A gente vai se tornar verdadeiramente cristão. Adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então essa é a apostasia. E essa apostasia, ela não está só lá fora. Essa apostasia também ela está onde a palavra é pregada. Onde a palavra é pregada, ela está a apostasia também. Por quê? Porque não adianta a palavra ser pregada se ela não é aceita. E mesmo que a palavra ela é pregada e fala para você assim, olha, não fale mal do seu irmão, você fala. Não semeia contenda, você semeia. Você ouvindo a verdade está se tornando um apóstata, sim ou não? Sim. Só que haverá muito mais rigor para aquele que está sendo ensinado, para aquele que está sendo instruído a não fazer, do que para aquele que não foi instruído. Você vê que muitas pessoas que viveram em igreja apóstolas durante anos, mas com seu coração sincero, Kleber, com aquela sinceridade de coração, estão despertando agora para a verdade.
Nunca aceitaram muito bem, poxa, eu não conheço a Bíblia, mas eu acho que isso não é legal. Eu não sei, acho que Deus não está nisso não. E quando estão tendo acesso à verdade, não estou dizendo tendo acesso à verdade pelo canal, não vou nem colocar o nosso canal. Entendeu? Estou colocando pelos Luiz Hermínios da vida, né, os Paulo Júnior da vida, Paul Escher da vida, né, esses homens aí que detêm a verdade, né, não vou nem colocar a questão de canal nosso, vou colocar outros homens. Essas pessoas estão indo, estão enxergando a verdade, essas pessoas estão se despertando, estão vivendo de acordo com a palavra de Deus. Porque o coração quebrantado e contrito, Deus ele não despreza. E por que ele está fazendo chegar a verdade a essas pessoas que durante tantos anos viveram no engano? Porque elas estavam no engano, irmã Bianca, mas estavam sinceras. Mas isso não vai acontecer com as pessoas que estão dentro da verdade, ouvindo a verdade, ouvindo a palavra, mas não se conserta. Isso não acontecerá para essas pessoas, porque elas estão ouvindo a verdade. E não consertam as suas vidas, porque não estão ouvindo a verdade. Mas não consertam as suas vidas porque não querem. Elas tomaram uma decisão nas suas vidas, mesmo conhecendo a verdade, permanecerei eu no erro, permanecerei eu na falha, estão pagando para ver. É diferente um coração sincero na mentira. Quando vamos para Coríntios 11, versículo 17, que Paulo fala, até o contexto que as pessoas usam para a Santa Ceia, mas ele começa no versículo 17, que Paulo fala, o que ouço de vós não vos louvo, porque eu sei que quando se ajunta na igreja não é para melhor e sim para pior, porque quando se ajunta, né, não esperam pelos outros, um come, embriaga-se, né, outros têm fome. Ele fala assim, uma coisa interessante, ele fala assim, olha, importa que no meio de vós haja heresias, para que os que são sinceros se manifeste. Então Paulo está falando o seguinte, não, vai haver as igrejas que vão se levantar heresias dentro dela. E é necessário que as heresias fiquem expostas, para que aquele que está ali dentro sincero, quem é o sincero? Que está buscando Cristo de coração, para que o sincero se manifeste. Opa, eu vou pular fora daqui, porque isso não é de Deus, isso não provém do Senhor. Mas como que ele soube que aquilo é heresia? Porque a verdade chegou até ele. Então a verdade tem que ser pregada. E a verdade, quando é pregada, aquela pessoa logo enxerga, eu sabia que tinha alguma coisa errada nisso aqui, eu vou sair daqui, e sai da heresia, ela se manifestou. Mas e quem está na verdade? Que sabe o que é heresia, que sabe o que é mentira, que sabe o que é errado, mas permanece nela. Como que vai ser para uma pessoa dessa? Então, irmãos, temos que acordar. A Bíblia fala, prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com o teu Salvador. Amém, irmãos? Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, eu te louvo, engrandeço o teu nome, que mais uma vez a tua palavra foi pregada. Senhor, faço uma oração a ti, meu Pai, mas a tua própria palavra mostra, Senhor, que há solos diferentes, Pai. A gente sempre ora, Senhor Deus, que a tua palavra não venha voltar vazia, mas que ela venha produzir, ela venha, meu Pai, cumprir o propósito a qual ela foi enviada. Mas nós sabemos que há solos diferentes. Sabemos que tem pessoas que vão balançar suas cabeças, que por um instante vão crer, mas logo virá o maligno e arrebatará a palavra do seu coração. Nós sabemos que vai ter aquelas pessoas, meu Pai, que vão ouvir essa palavra e que vão ter, meu Pai, alguns dias de oração, de busca. Mas logo, meu Pai, vai vir os espinheiros que representam as lutas, a dificuldade, vai sufocar. E essa palavra não vai à frente. Vai ter aquelas, meu Pai amado, que pegaram agora e falaram que coisa maravilhosa, eu quero isso para mim. Mas está representada nos pedregais. Que logo o Senhor não terá profundidade, a sua raiz não terá força, e o sol vai vir e vai queimá-la. Mas, Pai querido, a tua palavra fala de um solo que é fértil, a qual, meu Pai amado, essa semente, Senhor Deus amado, produzirá frutos dignos de arrependimento, e produzirá, meu Pai amado, a 100, a 30 e a 60. Pai amado, eu não conheço os corações, mas o Senhor conhece, meu Pai. O Senhor os cerca de perto. Então, meu Pai, trabalha em cada coração, trabalha em cada vida. Porque eu creio, meu Pai, que quando a tua palavra ela é anunciada para nos despertar,
É porque o Senhor quer cumprir a tua palavra que diz que aqueles que vêm a ti, de maneira nenhuma será lançado fora, meu Pai. Então, meu Pai amado, faça um mover no coração da tua igreja. Opera, meu Pai, uma metanoia na mente de cada um, Senhor. Que cada um venha lavar a sua mente, purificando ela com a lavagem da água, que é a palavra de Deus, meu Pai. Permaneça conosco, meu Pai, em todo este culto, Pai. Glorificando o teu nome em cada vida que adentrar por estas portas, Pai. Anulando e repreendendo toda ação de Satanás, meu Pai. Que o teu Espírito convença cada um nesta noite da justiça, do juízo e do pecado, e que nomes possam ser escritos no livro da vida, e haja uma grande festa nos céus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.